Então, você vai continuar lendo ou você vai gravar? Você já colocou pra gravar? Já. Vamos seguir o roteiro, né? Então, pessoal, eu nasci, cresci só um pouquinho. Tô aqui, acabou o vídeo. Você não vai fazer isso, velho. Fala pessoal, beleza com vocês? Eu sou o Jackson. E eu sou a Karine. Nós somos o Casal Acessível. Então pessoal, esse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho da história da Karine. Desde o dia que ela nasceu, do que ela sabe, né? Afinal ela é recém-nascida. Até os dias de hoje. Eu espero que isso agregue informação para vocês verem que uma pessoa com deficiência vive uma vida totalmente normal, com certas limitações, com certas aventuras, como qualquer criança na infância, né? Obviamente. Fica ligado, dá aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Hoje a gente vai contar um pouquinho da sua história, Karine, pro pessoal. Então conta pra gente como foi a reação, o que você sabe, né, desse assunto, na verdade. Como foi, assim, pros seus pais descobrir que eles tinham tido uma filha com deficiência? Como que foi pra eles receber essa notícia? Então, aqui no canal é tudo aquilo que a gente acredita. As pessoas que a gente vai citar vão ter seu lugar de voz aqui futuramente, mas vamos contar aquilo que a gente sabe. E eu acredito que deve ter sido um susto, porque se você fica grávida sem esperar, é um susto. Você tem que se preparar para ser mãe sem ter planejado. Agora, além de você ter que se preparar para ser mãe ao ter um filho com deficiência, você tem que se preparar para ser mãe de uma pessoa com deficiência. É completamente diferente, né? Pelo menos na cabeça das pessoas. Então foi assim um susto grande, porque nem um pai nem uma mãe, até que se saiba que vai ter um filho deficiente, espera assim: olha, minha esposa tá grávida, eu estou grávida, vamos ter um filho com deficiência. Você passa a gestação toda planejando coisas assim que seu filho nascer, coisas até para o futuro dele, é coisa de mãe e pai fazer isso. E aí quando de repente vem um filho com deficiência e você não sabe, muda tudo aquilo que você tinha planejado. Então acredito que tenha sido um grande susto na época. Houve também, né, Karine, a questão, além do susto que eles já receberam pelos médicos ao descobrir que você nasceu com deficiência, os causadores da sua deficiência foi a mielo e a hidro, né? Resume assim, sem detalhes técnicos, só por uma breve instrução para o pessoal ter ciência do que é. Então, como é eles, o que eles são, o que eles causam, como esses problemas afetam de verdade o seu corpo. Então, eu nasci com mielo, inicialmente foi o que meus pais souberam, que é a famosa espinha bífida. Algumas pessoas aqui do nosso canal já devem saber que é. É literalmente a coluna da gente, quando a gente nasce, é aberta. É mielomeningocele, né? Exato. A coluna nasce aberta, com uma abertura. Ela nasce exposta. Nós nascemos com ela exposta. Ao nascimento, é feito um procedimento para fechar essa abertura. E esse problema acaba comprometendo, de certa forma, alguns dos nossos movimentos. Existem crianças que nascem com mielo e andam. Existem crianças que nascem com mielo e não sentam. No meu caso, eu não ando, mas sento, pratico, faço as minhas tarefas dentro de casa normalmente, sentada. E a hidrocefalia, que foi detectada, no meu caso, um pouco mais tarde do que o meu nascimento, que é o acúmulo de líquido na cabeça. Nós temos uma passagem natural que leva o líquido que sai do cérebro para irrigar a coluna, para dar comando à coluna. E eu nasci, pessoas com hidro nascem sem essa passagem natural. Então, o que é feito? É feito uma passagem artificial para que possa fazer essa parte pelo nosso corpo. Não feito esse procedimento, o líquido acumula no cérebro e a sua cabeça pode acabar crescendo e você perdendo os sentidos. Então, a hidrocefalia causa um crescimento fora do normal do cérebro, né, da massa encefálica da criança. Exato. É isso? Então você usa essa passagem que a Karine citou, a gente costuma dizer que é uma válvula. Uma né? válvula. Eu não sei se é o nome correto, mas é o nome que a gente aprendeu, né? Exato. Que a gente usa. Você citou que seus pais descobriram que você teve hidro um pouco mais tarde do que eles descobriram que você havia nascido com mielo. Como que funciona isso aí? O médico de cara já sabe que a criança nasceu com mielo? Como que seus pais descobriram que além da mielo, você ainda teve hidrocefalia? Então, normalmente, na maioria das crianças que eu vejo por aí hoje, que tem mielo,
Elas têm hidro. E tem muita gente por aí também que tem hidro e não tem mielo. Isso aí a gente vai falar mais pra frente sobre alguns causadores da hidrocefalia. Quando eu nasci e foi detectado de que eu tinha mielo, a coluna era aberta, foi feito o procedimento e não foi detectado a hidro. Ou seja, a mielo é uma lesão visível. Isso. Em alguns casos a hidrocefalia também, quando a cabeça da criança já é avantajada, quando ela já nasce com a cabecinha um pouquinho maior. Com um perímetro cefálico maior. O meu não era, mas os meus pais foram informados de que, olha mãe, olha pai, vocês vão levar sua filha para casa, ela tem mielo e corre-se o risco de desenvolver uma hidrocefalia, o que é muito decorrente de crianças que nascem com mielo. Então prestem atenção, porque se o perímetro cefálico dela começar a crescer muito mais do que o normal, vocês precisam voltar. E a partir da segunda semana que eu já estava em casa, meu perímetro cefálico começou a crescer. Aí minha mãe retornou para o hospital, foi realmente feito todos os exames e detectado de que eu realmente tinha a hidro, e aí sim eu coloquei a válvula. Mas seus pais perceberam que a sua cabeça havia aumentado o tamanho ou teve mais alguns sintomas que eles perceberam? Como que foi exatamente? Porque eu imagino que como é convivência dia a dia, não deve ser muito simples para um pai e para uma mãe que obviamente não tinham experiência, você é filha única, né? Obviamente, primeira filha. E como que eles perceberam assim, não, eles ficaram observando, houve um acompanhamento médico, ou teve mais algum sintoma que alertou eles, ó, o médico falou que poderia ter isso, a gente tem que ir no hospital? Na verdade, o crescimento cefálico da criança até um certo limite é normal, né, para todas as crianças. E eles começaram a perceber a partir da segunda semana que estava crescendo, porém eu só retornei, na verdade, a partir do segundo mês. É que realmente eles repararam, olha, tá, né, desconforme. E eu era uma criança que chorava muito. Então, provavelmente eu sentia alguma dor e não sabia falar, então eu chorava. Em algumas crianças pode causar vômito pela dor, que é muita dor, mas no meu caso mesmo foi só a questão de ser uma criança chorona. E constataram realmente que era isso, porque após a cirurgia da válvula eu já não era uma criança chorona mais. Eu ria, brincava como qualquer outro bebê por aí. Então, só assim, resumindo o que eu entendi da sua explicação, não é nenhum dado oficial, não é dado médico, não é nenhum dado técnico, é só um entendimento. Então, possivelmente, ou certamente, a hidrocefalia causa dor de cabeça, porque acumula líquido na massa cefálica. Ela faz pressão no cérebro. E faz pressão no cérebro, é isso que eu ia dizer. Então, realmente, é um sintoma grave, né? Assim, exato. Considerando que se não for tratado rápido, isso pode causar até a perca de consciência. E quem sabe até ser letal, né? Exato. E como foi seu nascimento? Onde você nasceu? Você disse que o médico, assim que você nasceu, já identificou a mielo. E como é que foi? Você foi encaminhado para algum... Aqui a gente mora no interior do Espírito Santo. Tudo que a gente precisa de na área de saúde avançada, a gente vai para a capital. Imagino que foi o seu caso. Mas conta pra galera certinho, assim, do que você sabe. Como que foi certinho? Você nasceu? Quais procedimentos que você passou logo em seguida? Conta pro pessoal. Então, eu nasci em São Gabriel da Palha, uma cidade do interior do Espírito Santo, onde a gente reside hoje. E realmente, na época, não tinha tantos recursos aqui. E assim que foi detectado que eu era uma criança com mielomeningocele, eu fui encaminhada para Vitória, capital do nosso estado, para poder tomar as devidas providências. Minha mãe, infelizmente, teve que ficar aqui porque havia passado por uma cirurgia, uma cesárea. E meu pai e mais 2 pessoas próximas foram comigo para Vitória para poder passar por esse procedimento e me acompanhar. Aqui em São Gabriel você nasceu em qual hospital? No Hospital Fernando Serra, que hoje é o nosso Hospital São Gabriel. Alterou o nome. É. E quando você foi para Vitória, em que hospital você ficou? Que hospital você foi encaminhado? Eu falo nós, né? Porque algumas pessoas estavam comigo. Passamos 15 dias no Hospital Nossa Senhora da Glória, em Vitória. E a gente foi para lá numa quinta-feira, que foi o dia em que eu nasci. A minha mãe, quando chegou lá na segunda, eu já tinha feito a cirurgia da mielo. E ao todo nós passamos lá 15 dias. Ela foi para poder realmente me encontrar, porque passamos pouco tempo juntas após o meu nascimento, e me amamentar. Após 15 dias, que eu já tinha feito a cirurgia
na coluna, já tava tudo bonitinho. A gente voltou para São Gabriel da Palha e a questão dos pontos, a recuperação foi toda aqui. Mas esse hospital é o que a gente conhece popularmente aqui como Hospital Infantil? Exato. É um hospital referência aqui do estado para a saúde das nossas crianças. E a cirurgia da válvula, como foi mais ou menos 2 meses depois, né? Nós fomos para lá para poder ter certeza do que estava acontecendo. E assim que foi detectado que realmente era hidrocefalia e foi feita a cirurgia da válvula, 4 dias depois eu já estava liberada e já voltei para São Gabriel também. E depois disso, foi feita mais alguma cirurgia? Você passou por mais algum procedimento médico? Eu fiz a famosa cirurgia do pezinho torto, porque todas as crianças, não vou falar todas para não generalizar, mas a maioria das crianças com mielo nascem com o pezinho torto e passei por esse procedimento porque não havia certeza se eu iria andar ou não. Na verdade, não sabia nem se eu iria sentar. Mas foi feita a cirurgia no pezinho, porém, com o tempo, foi sair do laudo de que eu realmente, pela altura da lesão, não iria andar, minha coluna não firma com os meus pés no chão. E pela questão de eu não ter a sensibilidade deles, quando eu iria pegar alguma coisa no alto ou querer ver alguma coisa, como toda criança curiosa, sem noção um pouco de que eu era uma pessoa com deficiência, acabava ficando em pé e por não senti-lo, ficava em pé com o peito do pé para baixo. Então, pela lei do uso e desuso, ele entortou novamente. E por volta dos 4, 5 anos de idade, houve um pequeno acidente, numa brincadeira de criança em que eu bati a cabeça e desconectei a válvula. Porque, como eu já falei, não tinha muita ciência, assim, sou uma criança com deficiência, não posso fazer tudo que outra criança faz, eu fazia, e às vezes dava errado. Então eu voltei para Vitória por volta dos 4, 5 anos de idade, lembrando que eu fazia acompanhamento sempre, porém nessa época eu voltei por esse problema. Foi detectado que estava desconectada a válvula, minha família só percebeu que estava fora do lugar 3 dias mais ou menos depois do que aconteceu, então rapidamente me levaram, fizemos a troca da válvula, da que havia desconectado por uma nova, e a partir daí não tive mais nenhum tipo de intercorrência. A partir daí minha vida foi praticamente, absolutamente normal. Conhecendo o jeito que você diz que eu conheço, faça essa ideia que tipo de aventura você não fez quando era criança. Bastante, gente. Vocês precisam conhecer essa pessoa melhor. Nós vamos entregar o perfil dela, fica tranquilo. E como foi o início da sua vida escolar? Isso, para vocês saberem, terão que assistir o vídeo da semana que vem. Então fiquem ligados. Parte 2 vem aí. Deixe seu comentário, se inscreve nas nossas redes sociais, nosso Instagram. A gente tem uma página no Facebook que vai estar aparecendo na tela em algum lugar. Deem muito like aqui embaixo no nosso vídeo e comentem sugestões de temas, de coisas que vocês queiram saber sobre a gente aqui embaixo pra gente poder estar produzindo os próximos vídeos, tá bom? Não deixe de seguir a gente no Instagram, pessoal. Eu sei que eu já pedi pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, mas lá vocês vão descobrir um pouquinho de como é o nosso dia a dia, né? A Karine posta bastante stories, eu tô um pouquinho afastado, porque eu tô mais na parte da edição e tal, mas a Karine posta bastante stories mostrando como é o cotidiano dela, como é que ela realiza as tarefas diárias. De repente, isso pode ajudar você que conhece alguém que tem um problema ou alguém que está desmotivado e por isso talvez não faz o que poderia fazer, acha que a sua vida não é normal, não pode ser normal. E muito pelo contrário, as pessoas com deficiência, elas são adaptáveis e podem viver uma vida plena, feliz e extremamente normal. A nossa intenção aqui não é em momento nenhum romantizar a deficiência, mas sim mostrar que nós todos temos capacidade. A gente quer acrescentar que uma pessoa com deficiência, ela não é um herói, ela não é mártir, ela não é nada disso. Ela simplesmente é uma pessoa com deficiência, uma pessoa de fato normal. Que faz as coisas de um jeitinho um pouquinho diferente. Apenas isso.